Boa tarde, licenciandos do curso de Pedagogia e de Química dos polos de Capelinha, Francisco Sá, Papagaios, Crisália e os polos do curso de Química. Eu estou fazendo uma breve aula, né, um vídeo breve a respeito dos clássicos da sociologia, até para poder ajudá-los nessa avaliação presencial que acontecerá no dia 21 de setembro e no dia 28 de setembro. Os clássicos da sociologia e que nos ajudaram a compreender a sociedade foram três estudiosos, né, que foram exatamente Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Eu vou falar um pouquinho de cada um. Eu gostaria que vocês tivessem assim mais atenção nas contribuições que esses clássicos trouxeram, que Durkheim trouxe para a sociologia, que o Weber trouxe para a sociologia e para a sociedade, que o Marx trouxe para a sociologia e para a sociedade, e ao mesmo tempo que esses três trouxeram também para a educação, articulando com o contexto, né, que ocorre dentro das escolas, dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, esses pensadores foram responsáveis pela elaboração de diferentes conceitos e interpretações da sociedade, e que hoje são referências para a sociologia. E contribuíram também para a gente poder, para esse pensamento sociológico, que foi um conjunto de conceitos e teorias que nos possibilitam compreender e avaliar a nossa própria experiência, situando-os no contexto social e histórico em que vivemos. Então, o Durkheim é um dos clássicos, né, da sociologia. Ele é o pai da sociologia, por quê? Foi ele que começou a estudar a sociedade como um organismo, como um todo integrado, em que cada um cumpre a sua função necessária e traz um equilíbrio a todos. Como, por exemplo, nós temos dentro da sociedade diversas instituições sociais, como a família, a escola, a igreja, e essas instituições, este organismo é que formam a sociedade, as pessoas, a comunidade, né? As pessoas que fazem parte de uma sociedade, seja por meio dessas instituições, seja por meio do convívio, né, com outras pessoas dentro da sociedade. E Durkheim também estudou os fatos sociais. Para ele, o que são os fatos sociais? É toda maneira que essas instituições têm de exercer uma coerção externa sobre o indivíduo. Como, por exemplo, as regras, as normas, que trazem elementos que nós precisamos viver em sociedade. A moral, os valores, as virtudes, regras e normas que nós precisamos para poder viver em sociedade. Senão corre-se o risco de nós não conseguirmos conviver um com o outro. Por isso que dentro da sociedade tem determinadas regras, né? Então, para Durkheim, o que são os fatos sociais? É toda maneira de exercer uma coerção externa sobre o indivíduo. A escola, por exemplo, que tipo de coerção que ela exige sobre o indivíduo, sobre os sujeitos que trabalham dentro dela? A igreja, né? A família. E esses fatos sociais, eles possuem três características principais. Ou seja, são exteriores às consciências individuais, possuem capacidade de coação sobre os indivíduos, são gerais e independentes de suas expressões individuais. Então, para Durkheim, essas instituições
ou normas institucionalizadas, como regras, moral, religião, família, escola, bem como o comportamento coletivo, constitui a base para o funcionamento da sociedade. E existe um consenso social. Assim como uma instituição, a educação consiste em habituar o indivíduo a adequar aos valores e às normas instituídas, porque sem essas normas, sem essas regras, a vida coletiva se tornaria inviável. Max Weber, ele já estudou a sociologia como uma ciência que compreende a ação social dentro da sociedade, interpretando o sentido que nós, sujeitos e atores sociais que vivemos dentro da sociedade, atribuímos à nossa conduta sempre que as ações com que nós nos deparamos no dia a dia se relacionam com o comportamento de outras pessoas. Isso inclui também a moral, as regras, as virtudes, os comportamentos, né? E Weber defende que a ação social é a base que estrutura e organiza a sociedade. Presta atenção nisso que eu estou falando. Para Weber, a ação social é a base que estrutura e organiza a sociedade. Portanto, a sociologia cabe explicar suas causas e seus efeitos. Por isso que Weber defende a sociologia compreensiva. Ou seja, o que é essa sociologia compreensiva? É quando é essa necessidade que essas instituições têm para compreender a ação entre os homens e as funções sociais dessas instituições, como o Estado, a família, a igreja e a escola, e a maneira com que elas influenciam e orientam as nossas ações, imprimindo certa ordem e regularidade às ações sociais e suas condutas. Por exemplo, na família, se não tiver regras dos pais, né, ou então daqueles responsáveis pela família, se não tiver regras dentro da família, como que nós vamos compreender qual que é a função social da família? Na escola, se não tiver as normas, se não tiver as regras, se não tiver a legislação específica para a gente poder cumprir, né, dentro de determinadas diretrizes dentro da instituição, como que haverá uma regularidade às ações sociais e às nossas condutas dentro de qualquer instituição, não é só na escola, não. Aí aqui eu dei exemplo da escola. A escola, por exemplo, representa a educação como instituição legal que na sociedade estabelece e impõe formas de condutas, valores e formação profissional. Por meio do currículo, por meio das diretrizes curriculares nacionais, por meio de uma base nacional comum curricular, por meio da legislação, por exemplo, de organização da escola, de estrutura e organização das escolas, e assim sucessivamente. O Marx, ele já não concorda com as formas de pensar desenvolvidas por Durkheim e Weber. Ele já considera que a sociedade é uma sociedade capitalista e que existem conflitos sociais. Existem conflitos sociais e que esses conflitos não são problemas de desequilíbrio social a serem remediados, nem também são consequências das ações sociais entre os atores numa luta de interesses, em que a dominação pode instituir certa coesão social. Marx afirma que a existência do conflito entre as classes, tanto que ele criou duas classes sociais, os capitalistas e o proletariado. Os capitalistas são aqueles que é a classe dominante, né? E o proletariado somos nós trabalhadores. Tanto que ele identifica os capitalistas, que é a burguesia, que detém os meios necessários à produção, né? Exemplo, os donos das escolas, as escolas privadas, o Estado, que gerencia as escolas públicas, as fábricas, montadoras, indústrias,
e assim sucessivamente. São eles que detêm os meios necessários à produção. E os trabalhadores, que é o proletariado, que integra o processo produtivo mediante a venda de sua força de trabalho. Então, a ordem capitalista de produção gera na sua própria organização um processo de expropriação, levando à exclusão social da classe trabalhadora. Por exemplo, nós vendemos a nossa força de trabalho, nós professores e professoras vendemos a nossa força de trabalho dentro de uma escola, por exemplo, dentro de uma instituição escolar. E o trabalho que nós vendemos é o conhecimento, não é? E trabalhamos, muitas vezes, 24 horas, 48 horas, 60 horas, né? Porque nós precisamos de vender o nosso trabalho para a gente receber algo em troca, que é o nosso salário. E muitas vezes surgem os conflitos sociais entre trabalhadores, entre o proletariado e a burguesia, chamada por Marx de burguesia, ou seja, o sistema capitalista. E as dimensões desses conflitos sociais e contradições, elas se refletem no seio das instituições sociais como o Estado, a família e a escola. Se a gente for pensar o que tem acontecido dentro da família, dentro da escola e no próprio Estado atualmente, no próprio governo atualmente, esses conflitos, essas contradições, né? Eu vou dar um exemplo das contradições relacionadas ao próprio cumprimento da Constituição Federal, né? Vou dar um exemplo do programa Futurice, que é um programa que está sendo implementado pelo MEC nas universidades públicas e que tem um interesse do sistema capitalista, que tem interesse de organizações sociais privadas e que poderão gerir as universidades federais e por meio dessa gestão, né, vindo de um sistema capitalista, corre-se o risco das universidades serem privatizadas. E isso tem gerado conflitos sociais, porque se a universidade é pública, então esse é um programa que as universidades públicas não devem aderir, não devem e não podem aderir a um programa que praticamente está desmantelando o ensino, a pesquisa e a extensão. Embora estruturadas como meios para garantir os interesses das classes dominantes, as instituições são também campos de luta. Por isso que eu falo que a luta é constante dentro de qualquer instituição, porque nelas estão presentes interesses contrários aos dominantes, gerando possibilidades de mediarem, em certas circunstâncias, os processos de transformação social. Foi por pensar a sociedade tendo como base o princípio de contradição que Marx contribuiu para um conhecimento crítico da realidade, esboçando uma sociologia crítica. Ou seja, conhecer a realidade para intervir, conhecer a realidade para transformar, sabe? Visando a transformação dessa sociedade. Por isso que Marx diz que a tarefa da sociologia crítica é construir uma interpretação de caráter contraditório da sociedade capitalista. E dentro do contexto atual, o que nós vamos fazer, como que nós podemos continuar lutando para garantir os poucos direitos que nós conquistamos nesses últimos 30 anos de democracia brasileira. Então, são esses pontos que eu queria comentar com vocês, né, a respeito dos clássicos da sociologia, e desejo para vocês uma boa prova. Praticamente o que foi falado, né, nos vídeos que eu encaminhei anteriormente e nessa aula de hoje, é o que vocês vão desenvolver nessa primeira prova escrita encaminhada aos polos de pedagogia e química. Então, assim, um bom trabalho para vocês, desejo tudo de bom, desejo uma boa prova, eu tenho certeza que vocês serão capazes de
de realizar essa prova escrita com êxito. Um grande abraço e boa tarde.